com Marcel Van Hatten, todo mundo sabe que é o Marcel Van Hatten. Estivemos com Paulo Pimenta, estivemos com Danilo Santos, da Bahia, PP. Estivemos com Kleber Verde, do Podemos do Maranhão. Estivemos com Maurício Macron, aqui do Rio Grande do Sul, um alemão alto, que parece que também é do Podemos. Tivemos com uma deputada Dandara, eu acho que ela é da Bahia, a PT da Bahia. Enfim, nós tivemos com vários políticos, né? Tivemos com Paulo Paim, tivemos com o Eduardo do Girão, né? Então nós tivemos com o partido da direita, partido de centro e partido da esquerda. Tivemos com todos, porque já falei para vocês que nós vamos precisar de 275 votos na Câmara dos Deputados. No Senado nós vamos precisar de 41 votos, que é a maioria simples, mais um, né? Divide os 513 deputados por 2, tem que ser mais um, 275 votos. E no Senado, são 81 senadores, nós vamos precisar de 41 senadores. Nós não podemos chegar em Brasília e procurar aqueles políticos do nosso viés político, né? Se eu sou do PT, eu vou procurar o pessoal do PT da Bahia, então não consegue. Que o pessoal, só o partido de oposição, eles não conseguem derrubar o veto, certo? O que se apurou também em Brasília, que é uma informação bem interessante, que nós tivemos na liderança do PDT, né, do PDT, e nós queríamos falar com o líder do partido, mas o líder do partido naquela semana estava muito tumultuado em Brasília, porque estava o Haddad lá no Congresso, defendendo o IOF e o pessoal da oposição querendo derrubar o IOF, né? Então aquilo ali ficou um tumulto muito grande. Então os líderes estavam tudo nessas comissões para debater com o Haddad. Mas o líder do PDT nos encaminhou para um funcionário técnico e ele nos explicou o funcionamento do veto no Congresso. Para nós é um grande alívio. Ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal que todos os vetos têm que ser apreciados. Mesmo que demore 1, 2, 3 anos, mas todos os vetos que estão vetados têm que ser apreciados. Porque antes funcionava assim: se um veto não fosse apreciado em 90 dias, 3 meses, aquele veto trancava a pauta do Congresso. Então não podia se votar nenhuma matéria no Congresso sem apreciar aquele veto. Só que isso aí não era obedecido. E ninguém entrava na justiça pedindo para o veto ser apreciado, porque tu queimaria teu filme com o Congresso, entendeu? Então então ninguém reclamava que o veto não foi apreciado. Então o Supremo definiu o seguinte: todos os vetos têm que ser apreciados, não importa o tempo, e não tranca mais a pauta do Congresso. Então o nosso veto está lá no limbo, né, esperando que uma liderança ou o líder do partido consiga colocar ele em pauta. Ele pode ser colocado em pauta na próxima sessão de vetos, que deve ocorrer em setembro, porque esse mês de agosto não vai sair sessão de vetos, porque o Congresso está em tumulto com CPI e não sei mais o que, né? Para nós isso aí não interessa. Interessa que não vai haver sessão de veto em agosto, e sim em setembro, porque também foi designado que a última terça-feira do mês, que seria hoje, né? Seria sessão de vetos. Então, hoje deveria ser realizada uma sessão de vetos, mas não vai sair. Então, em setembro, possivelmente, saia novamente. Quem decide os vetos que vão para a pauta são as lideranças dos partidos, né? Junto com o presidente do presidente do Senado, do Congresso Nacional, que é o Davi Alcolumbre. Eu perguntei para o PDT se todas as lideranças partidárias
se posicionar a favor do nosso veto para ir para a pauta, e o Davi Alcolumbre, ele pode barrar? Por incrível que pareça, pode. Ele pode dizer, não, eu não quero esse veto. Então tem que ser um veto que haja consenso do governo. Do governo. Certo? Para que ele seja pautado. Em vista disso, eu vou colocar aqui para vocês 2 nomes que são fundamentais para que o nosso projeto avance. Quem tiver condições de anotar, pode anotar. Esse deputado aqui, o nome dele é Sostênez Cavalcante. Ele é líder do PL. Esse deputado é o seguinte, tem um colega nosso, é Francisco, né? Sim. Um colega nosso, que é mineiro, e tem um apartamento em Brasília, então ele está morando em Brasília nesse apartamento dele, porque ele não paga aluguel, não paga a hospedagem, né? E a passagem dele de Belo Horizonte a Minas é barata porque ele vai de ônibus. Então ele e o Juarez, aqui do Rio Grande do Sul, que mora em Brasília, eles estão percorrendo os gabinetes dos políticos, largando material. E esse Sostênez Cavalcante, ele é do PL. Ele é o líder do PL. Eu acho que é S-O-S. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever o nome dele. Sóstenes. Sóstenes. Esse aqui é o e-mail dele, tá? Ô Luiz. Boa tarde. Fique à vontade, guri. Já tomou no centro? Tomou no centro? Livro de chegar. É importante. Ô, Fabrício. Olhando assim, Colega aqui tomando assento. quando tu pronuncia. Esse é o e-mail do Sóstenes Cavalcante. Ele é líder do PL, é mineiro. E ele, agora nessa última sessão de vetos, ele gravou um vídeo pedindo para que os parlamentares de liderança votassem a favor da apreciação do veto dos Correios. Essa semana que vem agora, ele vai fazer um outro vídeo. Aí eles me pediram uma informação sobre a Lei 8.529, quantas pessoas são e aonde está essa verba para o nosso pagamento de complementação, aonde está escrito que nós teremos esse orçamento previsto, essa despesa prevista no orçamento da União. Casualmente eu tenho esse documento aqui, eu vou passar para eles lá em Brasília, né, para a reunião com Sóstenes. Eu não perguntei para ti, Daniel. Mas foi um coro. Foi um coro. Sóstenes. É. Ele pediu informação qual seria a previsão da nossa despesa, aprovando o nosso projeto, né? E a previsão de despesa para o nosso projeto é de torno de 6 milhões por mês. Desses 12, daria 72 milhões. Esse verbo existe? Existe. Está aqui. Durante esse período todo, esse material que a gente ia produzindo, eu ia recolhendo, né? E eu tenho esse material. Está aqui, tem a lei, tudo direitinho, né? E aqui diz, ó. Tem um decreto que estabelece isso. E o decreto diz assim, ó. Referida programação se destina a atender despesa de complementação de aposentadoria do pessoal do extinto Departamento de Correios e Telégrafos. Certo? Então tem um decreto que estabelece. Que é assim, ó. Agora, já está em tramitação na Câmara dos Deputados a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Então, é os gastos que o governo vai ter em 2026. E dentro desse orçamento da União, está as despesas do pessoal do DCT, da Lei 8.529. Né?
iniciou com 18 mil pessoas. Isso em 92. Com o decorrer desse tempo, já não são mais 18 mil. Né? Já diminuiu, no mínimo, uns 40% de uma projeção mais conservadora, né? Certo? Então, esse deputado vai fazer um vídeo, né? Porque ele está apoiando realmente nossa causa. E o outra pessoa, esse cara aqui é importante para nós mandar e-mail para ele, tá? Depois a gente vai discutir um e-mail curto, não precisa fazer aquela 3, 4 A laudas. gente já tem um esboço que tu mandou, Cacá. E outra pessoa bem importante nesse processo todo é o senador O rascunho. Rodolfo Rodrigues. Ah, esse é o líder do PT. Esse é o líder do governo do Senado. Né? Do PT e do Senado. É. A pauta de vetos passa por ele, pelo gabinete dele. Rodolfo Rodrigues. É Randolfo. Rodolfo. Não é Randolfo? Ou é Randolfo? É. Não, é Randolfo. É Randolfo. Rodolfo Rodrigues. Randolfo. Rodolfo. Randolfo. Não, Randolfo, né? É Randolfo. Randolfo Rodrigues. Isso. Aquele baixinho invocado de óculos. Esse é o cara que... Mas ele é metido. Tem todas as né? Tu vai ver alguma coisa, cara. Randolfo Rodrigues. Arroba O Randolfo Rodrigues, como líder do governo no Congresso, a pauta de vetos passa pelo gabinete dele. Ele que libera se vai ser de interesse do governo ou não. Então, é um político que a gente vai ter que trabalhar em cima dele na próxima reunião lá em Brasília, né? Ou aqui através de e-mail, né? Porque o Carlos, esse colega de Minas Gerais que está lá, esteve no gabinete do Randolfo e a secretária dele pediu que fizesse apelos ao senador para que ele pautasse o veto. Porque ela disse, todos os vetos passam por aqui, certo? Então, o Sostênis, porque quer nos apoiar, e o Randolfo, que é uma figura-chave do governo, né? Porque os vetos, se não for de interesse do governo, não passa, certo? Não é que o governo tenha interesse que o nosso veto seja apreciado, é que haja aquela pressão, né, sobre os políticos e que o governo coloque em pauta. Se ele passar, ele entrar em pauta, ele é derrubado. Para vocês terem uma ideia, agora na última sessão de vetos, do dia 23 de 6, foram 69 vetos apreciados e 19 passaram, foram derrubados vetos. Um dos vetos até, vocês devem se lembrar disso, é aquele que tratava da microencefalia das crianças que nasceram lá nasceram no Brasil com problema, né, do tamanho do cérebro, né? Esse projeto estabelecia que as famílias, os pais e a mãe dessas crianças, recebessem uma pensão mensal. E o governo queria pagar uma indenização e suspendeu o auxílio mensal. E esse veto foi derrubado e se estabeleceu então que as famílias vão receber uma pensão mensal. Esse e mais outros vetos lá. Então, o veto é uma coisa que não é difícil de derrubar. Uma outra situação que eu quero relatar aqui para vocês é assim, o ano que vem haverá eleições, né? E as eleições são para todos os níveis, né? Desde para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidência da República. Então, é um ano que de muito interesse político, porque eles vão ver... Vai lá fora e atende. Hã?
eles vão ver em nós um potencial de captação de votos. Então, nos e-mails que a gente vai começar a mandar, a partir de... Hoje é terça, né? A partir de hoje, digamos assim, vocês têm que fazer o seguinte: vocês colocam o nome de vocês, que o e-mail vai aparecer quando tu expede o e-mail, né? Aí vocês botam lá, Oscar Nunes da Silva. Aí vocês escrevem Associação Gaúcha de Aposentados, Correio RS, entre parênteses, HCOR. Porque se tu botar só o teu nome, ele não vai saber vai saber a tua cidade, né? Mas ele inventa ali Associação de Aposentados, Já tem que ter muitos nomes. ele já calcula ali quantos votos será que essa gente tem. Né? Boa ideia. Foi não? Posso acrescentar uma coisa? Também, uma coisa que vai sensibilizar, acho muito, é a nossa idade. Eu acho que botar a idade de cada um também, e lá em cima explorar isso, que é tudo gente com mais de 70 anos. Então, isso deve sensibilizar bastante, porque 7,75 até 2025 dá 50 e mais 20 de idade, então a maioria tem de 70 ou mais. Isso também, eu acho que vai ter um impacto grande lá em cima, não é uma coisa assim de gurizado ou coisa parecida. Então, é tudo 70. Então, se botar, acho que a idade, Cacá, eu acho que ajuda a sensibilizar. HCOR, a idade, né? Dali ou lá e... Não, pode botar o teu nome, A idade, o data de nascimento. data de nascimento e HCOR. Concorda? É. Que depois dos 70 também o voto não é mais obrigatório, né? Acima de 70 anos não. É. Mas pouca gente, acho que pouca gente não exerce esse direito de votar. Eu vou fazer, agora em setembro, Eu ia, mas agora... 39 anos. Ainda tem muito tempo para votar. Não, vou fazer 77. Mas eu sempre votei. Enquanto tiver pedra para chegar até a urna, eu vou votar. Também. Né? Porque é uma maneira da gente exercer a cidadania. Né? Bom, pessoal, assim, ó. Alguns colegas me mandam WhatsApp ou me telefonam pedindo informação. Aí eu digo assim para eles, porque quando a gente foi para Brasília, eu e a Vera, foi o rapaz de Santa Catarina, e estava o Juarez e o Carlos lá. Nós viemos realmente muito cansados. E eu tinha exames de saúde para fazer, que estavam represados porque eu preciso fazer uma cirurgia de catarata. Então a médica me pediu que eu fizesse alguns exames de coração, aquele negócio. Então eu resolvi desligar praticamente o telefone, desligar dos meus 712 e largar de mão, né, para dar uma desestressada. E aí os colegas começam a mandar mensagem perguntando, né? E quando a gente marca que tem reunião, eles não comparecem. Então surgiu algumas dúvidas aqui sobre a Lei 8.529, que eu botei naquele card que o Francisco fez, muito bonito por sinal, que quem é admitido dos Correios após 1969 não tem o amparo da Lei 8.529. Tá? Então eu vou explicar para vocês, para ficar bem claro essa situação. É o seguinte, a Lei 8.529/92, no artigo 1º da lei, ela diz assim, ó, é garantida a complementação da aposentadoria paga na forma prevista pela Lei Orgânica da Previdência Social aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que tenham sido integrados nos seus quadros até 31 de dezembro de 76. O primeiro artigo ampara todos nós que fomos admitidos até 1976. Aí depois nós vamos lá para o artigo 4, que diz assim, ó, constitui requisito essencial para a complementação de aposentadoria, que trata essa lei, a condição de empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que tenham sido integrados nos seus quadros na base da Lei 6.184 de 74. Essa lei de 6.184 não nos atinge porque nós entramos na ECT já como seletista. Quem foi
integrado aos quadros da Empresa Brasileira de Correios Elétricos, baseado nessa lei, foram os 1.711 que tiveram que fazer a opção para o regime seletista. Certo? Ficou bem claro isso aí, seu Adílis? Quem estava na dúvida é o rapaz. O Antônio. Eu sou o Cacá. Tudo bom? Aí então é o seguinte, o artigo 1º nos concede a complementação da aposentadoria. O artigo 4º, ele põe algumas restrições para que nós tenhamos esse benefício da complementação. Por quê? Constitui, vou ler de novo, requisito essencial para a concessão da complementação de que trata essa lei, a condição de empregado da Empresa Brasileira de Correios Elétricos, integrado nos seus quadros, com base na Lei 6.184 de 1974. Essa lei foi feita para quem era estatutário. Então, para te permanecer na empresa, tu deveria fazer a opção por um regime seletista e abrindo mão do regime estatutário. Então, ele foi sendo integrado nos Correios através dessa lei. Quando eu trabalhava em 1974, eu trabalhava no centro de triagem. Vinha do gabinete da diretoria, pilhas e pilhas, entregue lá embaixo pelo pai da Francisca, portaria do gabinete dizendo assim, ó, que o Oscar, o fulano estavam sendo dispensados do quadro de empregados do Departamento de Correios Elétricos em razão dessa lei. A empresa não queria esses empregados, certo? Então esses empregados foram automaticamente afastados, porque uns tinham problemas de excesso de atestado médico, suspensão por vários motivos, né? Então a empresa não quis essas pessoas. E outros foram convidados a permanecer sem a portaria, que era chamada aqui a dona Jaci, né? E a dona Jaci te dava um contrato para te permanecer na empresa. E aí, se tu era, por exemplo, manipulante, carteiro, enfim, tu ia ser designado para um outro cargo, que teria sido criado para a nova empresa. Por exemplo, o monitor passava para supervisor, o carteiro passava para monitor, né? Teve muitos que não quiseram permanecer na empresa porque achavam que eles teriam que ter uma promoção maior daquela que estava sendo oferecida. Como o seu Décio lá da José de Alencar, do antigo, da BEC, né? O Sérgio Laudelfa, era o presidente lá da BEC, ele trabalhava no CT, ele não quis. Então ele foi colocado em disponibilidade. Tinha o serviço do CID, serviço de nativo e disponível. Aí essa pessoa ia ver esse cadastro e os outros ministérios olhavam e diziam, essa pessoa aqui me interessa. Sérgio Laudelfa foi para a Receita Federal. O meu tio, que era carteiro lá em Pelotas, não quis permanecer, foi requisitado por Exército, serviço administrativo, né? Então, até aqui é isso. Essa lei está trazendo aqueles estatutários para o regime seletista. E aí que vem o que nos prejudica, que é o final do parágrafo, que diz que então assim, integrado nos seus quadros, na base da lei 6.184, e aí que vem o nosso problema, e originário do extinto Departamento de Correios e Telégrafos. Eu entrei no Departamento de Correios e Telégrafos em 64, e até hoje eu sou 1712. Há 2 anos atrás, a Advocacia Jabô, que atende a FACO, entrou com processo aqui no Rio Grande do Sul, na região de Gravataí, e eu fui reconhecido como funcionário estatutário. Então eu ganhei, quer dizer, ainda não estou recebendo, né? O processo não terminou ainda, mas eu, mais um outro colega daqui, um de Santa Catarina e um do Paraná, que ganhamos essa condição de... Oi?
Paulo de Tarso ganhou. Santa Maria ganhou. Santa Maria Paulo. O Paulo, sim, o Paulo foi o primeiro. foi o primeiro. Foi o primeiro, o Paulo. Então, sobre quem é originário do Departamento de Correios Elétricos, já existe, inclusive, jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, no STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Então, isso aí é uma coisa já pacificada. O que nós estamos procurando junto com o nosso projeto? Dar uma nova redação no artigo 4º da lei, tirando fora esse originário do DCT. Por quê? Porque quando, em 74, o pessoal fez a opção para o regime seletista, aí então a partir de 31 de 12 de 1976, todos que estavam na empresa se tornaram CLT. Não tinha mais estatutário. Todos nós passamos a ser seletista. Porque de 64, isso começa em 64, tá? De 64 a 1969, nós tínhamos seletista e 1711. Vocês devem se lembrar que em algumas unidades do Correio, aqui do CT, tinha estatutário que trabalhava 6 horas, carteiro trabalhava 6 horas. Quem era contratado pelo regime CLT trabalhava 8 horas. Né? Então, tu tinha que fazer cartão ponto diferenciado para quem era 1711 e quem era seletista. Em 74, com essa lei 6.184, todos passaram a fazer opção pelo regime da CLT. Todos ficaram seletistas. Aí, vocês veem só, quando chega em 1992, que sai a lei, aí a lei, de novo, separa regime 1711 e regime seletista. Porque a diferença que aconteceu foi que de 76 até 92, todo mundo era seletista. Aí quando eu ia na Previdência Social apresentar o meu pedido de aposentadoria, eles diziam, não, tu não tem direito porque tu é seletista. Aí o 1712 ia lá na Receita Federal, na Previdência Social, e pedia a aposentadoria e recebia o benefício da complementação, mesmo ele sendo CLT. Entendeu? É estranho isso aí. Até tem aqui uma argumentação de um daqueles pareceres que a gente conseguiu lá em Brasília, que diz o seguinte: ó, isso aqui é um parecer do escritório de advocacia, que na ocasião, isso lá em 2003, 2004, nós pagamos para receber um parecer do escritório de advocacia. Nós tivemos 2 pareceres pagos pelo nosso movimento, né? Um foi da Jamon, que foi pago pela FAACO, e o outro foi pago pela ADCAP, de Brasília, né? Na época. Aí um dos pareceres que o escritório deu foi assim, ó. Observe-se que a Lei 8.529/92 foi editada para os empregados admitidos até 31 de dezembro de 1976. Vocês observem que o artigo 1º não diz que a lei era para beneficiar os empregados estatutários, ela diz os empregados. A denominação de empregados abrange toda a força de trabalho da organização. Se fosse para beneficiar os estatutários, para benefício dos empregados estatutários, abrangido ou abrigados pelo Estatuto do Funcionário Público 711/52, é de 52 esse.
Então diz assim, ó, para os empregados admitidos até 31 de dezembro de 1976, não fazendo qualquer sentido conceder a complementação aos ex-estatutários e negá-la aos excetistas. Portanto, ambos os grupos conviveram no DCT até março de 1969 e na ECT até dezembro de 1976. Esse é o argumento que a gente tem usado quando a gente tem oportunidade de conversar com os políticos de Brasília e colocar para eles. Alguns políticos dizem para nós que não entende por que esse artigo 4 foi colocado aquelas 4 palavras ali, né? De originários do antigo Departamento de Correios e Telégrafos. Nós tivemos com o autor dessa lei, Roberto Magalhães, de Pernambuco, questionamos ele por que foi colocado nesse artigo 4 da lei essa discriminação de originário do Departamento de Correios e Telégrafos. Ele disse, olha, essa lei foi me entregue por vocês. Eu só assinei. Tinha que ser Magalhães. Significa assim, significa que na época da lei, na época que a lei foi apresentada, foi feita por alguém do grupo de 1711, Com certeza. e que não foi sequer considerado que nós estávamos lado a lado deles na labuta, né? Eu trabalhei de 64 para cá, trabalhei com a maioria dos colegas com quem eu trabalhei, era estatutário, né? Lá no centro de triagem, aqui na agência central, aqui no prédio sede, né? Todo mundo era estatutário. Aí, quando eu fui me aposentar, eu fiz o meu pedido de aposentadoria pela empresa, pelo INSS. Quando foi me concedido a aposentadoria, eu fiz um requerimento, citei a lei, 8.529, e o INSS me disse que eu não tinha direito, porque eu não era estatutário. Né? Mas como que eu seria estatutário se na época, em função do estado de exceção que nós estávamos vivendo, né, 64, você sabe que nós vivíamos num regime de exceção. O Correio não podia contratar, não podia fazer concurso público, né, em função de que as instituições estavam quase tudo fechadas, né. Então o que ela fez? Ela optou por contratar o pessoal através do regime seletista, né. E aí essa discrepância é muito grande. Agora, uma coisa é bem certa, né? Os vários pareceres do documento que eu tenho, eu tenho muito documento em casa, dessas coisas, alguns eu selecionei, né? E outros estão atirados lá no canto. Esse aqui diz assim, ó. Derrubada do veto ao PLC 06/2002, exposição de motivos. Então, pessoal, é o seguinte, para não me alongar muito, se vocês quiserem fazer umas perguntas, mas eu só quero dizer assim, ó, eu, apesar de receber o benefício, o reconhecimento da lei, né, que eu tenho meu processo em casa, eu tirei pela internet, né, não tem como se reverter a situação. Eu vou continuar trabalhando nesse projeto até o final, né? Quando chegar no momento de dizer, olha, vocês desistem que não tem mais. Quando não tem mais, é que quando ele entrar em pauta, ele vai ser derrubado, né? Aí nós não temos nada que fazer. Podemos conseguir um novo projeto? Sim, nós podemos conseguir, mas aí a gente não vai estar mais em idade de fazer esse trabalho em Brasília, até porque a nossa idade já não vai permitir que a gente ande muito tempo lá em Brasília, né, porque trabalhar lá é terrível. A Vera, para vocês terem uma ideia, desmaiou 2 vezes. Eu tive que fazer 2 boca a boca nela. Quase perder minha bolsa. A Vera perdeu a bolsa. Não, porque realmente é uma coisa assim, tu tá lá, olha, vem aqui do 7º andar que tem o Paulo Pimenta que quer falar com vocês. Aí tu vai lá, né, tu tá lá no outro prédio, tu atravessa uma avenida, sobe lá no coisa,
Aí tu fala com o Paulo Pimenta e diz, não, assim. Não, tá, eu estou com vocês. Olha, agora lá nas comissões está o fulano, vem aqui, aí tu sobe e desce. Não, dessa vez eu senti o cansaço, porque quando eu comecei a trabalhar em Brasília em 99, eu tinha 50 anos. Então são 27 anos, né? Pesa. Mas eu vou continuar com o grupo até o fim, né? E eu quero dizer para vocês também o seguinte, olha, eu tenho, digamos assim, eu tenho uma, o que eu vou te dizer? Em 2002 eu entrei com a Janot pedindo a complementação da aposentadoria e foi negado. Mas eu sempre acreditei que um dia eu ia ganhar isso, porque era uma injustiça muito grande de eu não receber como funcionário, digamos, estatutário, né? Eu sempre tive essa convicção. Como eu tenho a convicção que esse projeto vai ser derrubado, esse veto vai ser derrubado. Por quê? Nós estivemos muito próximo de conseguir isso, sabe? A gente, nós sair daqui de Porto Alegre, ir do Canabá, desembarcar em Brasília, ir para o Congresso com uma mala na mão, e assim, agora para onde nós vamos se mexer, né? A gente não sabia para onde ir, não conhecia nada. E levar um projeto na mesa do presidente da República é muita coisa. É muita coisa. E depois as audiências que nós tivemos com o ministro da Casa Civil, ministro das Comunicações, ministro da Previdência, ministro, né? A gente foi longe demais. Mas por que a gente fez tudo isso? Porque a gente se mobilizou. A gente colocou que isso aí, nós tínhamos que fazer parte desse trabalho. Agora não adianta eu, a Vera, a Mari, outras pessoas, ir lá para Brasília, correr os gabinetes, aí tu pergunta, tem vindo material da associação para cá, pedido e tal? Uns dizem, não, temos recebido bastante material lá do Rio Grande do Sul e tal, né? Isso aí pesa para o político, principalmente agora que é ano de eleição, né? Eu vou passar para vocês ali as lideranças do Congresso e do Senado e da Câmara dos Deputados para vocês mandar e-mail para as lideranças. Quando nós fomos para Brasília agora, nós entregamos material para todo o quarto andar, o anexo 4, né? O quarto anexo 4. Lá deve ter mais ou menos, eu acho que uns 400 gabinetes. Então, nós levamos para gabinete por gabinete. Alguns pediam explicação, o que era o projeto, outros só diziam, não, tudo bem, pode deixar aqui, né? Então, essa parte de distribuição para deputados, né, já está feito. Agora, nós temos que se centralizar e gastar nossas energias nas lideranças. Se nós ir em setembro para Brasília, nós vamos fazer o quê? Nós vamos só visitar gabinetes das lideranças. Entendeu? Porque o deputado ele é assim, ó. Quando nós estávamos trabalhando em Brasília, em 2002, nós chegávamos num deputado e dizia, deputado, um deputado da minha região, lá da minha cidade, né? Eu fui procurar ele, me apresentei de Novo Hamburgo, ele era de Novo Hamburgo, me apresentei para ele como aposentado do Correio, ele disse, não, eu tenho meu apoio. Tu me deixa o telefone aqui, que eu vou te conseguir uma entrevista com o líder do partido. E aí, ele, logo em seguida, ele me telefonou, fui eu, ele e o Wobby estava junto também, falar com a liderança do partido. O líder do partido disse assim, olha, eu acho que esse projeto de vocês é justíssimo, vocês têm todo esse direito, mas eu, como líder do partido, eu não posso apoiar vocês, porque eu sigo orientação da Casa Civil. E a Casa Civil não quer esse projeto. Aí nós saímos dali, né? E o candidato, o deputado da minha cidade disse, olha, eu até votaria no projeto de vocês, mas como o líder não sinalizou que não, então quem decide se o projeto vai ser sim ou não é a liderança. E, então são essas pessoas que a gente tem que trabalhar, tá certo?
Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a mandar e-mail para as lideranças, do Congresso e do Senado. Esse deputado aqui, no Congresso ele não tem liderança, mas ele é líder do PT, do PL. Né? Então ele tem bastante votos, né? PL. E o Rodolfo é o cara que decide se vai para a pauta ou não vai para a pauta. Todas essas pessoas aqui são difíceis de conseguir conversar com eles. Eles têm muita atividade dentro do Congresso. Ou eles estão na comissão, ou estão no Ministério, ou estão no Planalto, né? Até o Paulo Pimenta, quando eu fui conversar com ele, eu falei do Correio, que é do Sul, que ela gostou, eu não vou poder atender vocês lá no gabinete, porque eu estou indo para o Planalto. Eles estão pede para o presidente, já derrubar esse veto uma vez, né? Se eu pudesse fazer isso, faria mesmo, né? Então, assim, ó, pessoal, vamos centralizar nas lideranças e nesses dois nomes aqui, tá? Porque a decisão da pauta está com o Ranolfo. E quem decide mesmo se vai ser pautado, se vai constar naquela pauta, é o Alcolumbre. Essas são as pessoas que vão decidir o nosso futuro. E o Hugo Mota não? Vai? E o Hugo Mota não? O Hugo Mota é na Câmara. E o presidente do Congresso é o Davi Alcolumbre. Geralmente quem comanda o Congresso é o presidente do Senado. O presidente do Senado, né? Ou não? Uma pergunta. Eu mandei agora, faz o que, uns 20 dias para a doutora Janot, né, questionando se eu teria condições, estaria dentro também do 812. Ela disse, se tu não tem nada registrado como DCT, tu não tem direito. É isso aí. É exatamente isso. Eu entrei em 1973 na empresa, 23 de setembro. Francisca, 73. em Belo Horizonte, a Janot disse assim, em público lá, porque agora quem é oriundo do DCT, mesmo não sendo estatutário, tem direito, porque o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito. Aí ela terminou a reunião, ela foi falar comigo, a gente se conversa desde 1999, né? Sim. E aí ela disse, Cacá, tu tem alguma coisa do DCT? Doutora, vou contar a vocês uma história. Se vocês não interromper aqui, eu conto história até amanhã de manhã. Quando eu entrei em 64, em 1972, eu fui transferido para Porto Alegre. Eu fiz um curso de supervisor postal no Rio de Janeiro, e quando nós voltamos do Rio, o Rubens Teixeira, que era o diretor, disse, olha, todo mundo aqui vai ficar em Porto Alegre, porque o CT tinha ficado 3 meses fechado. Não saía a carta, nem entrava a carta. Estava em pausa, né? E aí eu fui a Pelotas, né, pegar o meu material que tinha lá, e o meu chefe, que era o Cleide Lobo Rochefort, disse assim para mim, eu vou te dar essa pasta aqui, e tu guarda, que um dia tu talvez venha precisar disso aqui. E não é que naqueles documentos que tinha ali, tudo era papel timbrado, tudo do DCT, né, porque eu entrei no DCT, né? E eu tinha uma carteirinha de entregador de telegrama, que seria uma espécie de crachá. Só que tu tinha que andar com ela no bolso, porque se alguém do edifício questionasse para te entrar, para pegar o telegrama, tu mostrava aquela carteirinha. Aí eu mostrei para a doutora Lena uma foto dessa carteira. E ela disse, isso aqui vale ouro. Né? Aí eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou te mandar os documentos que tem que apresentar, e tu me põe essa carteira no dossiê, né? E aí eu botei, inclusive eu tenho o telegrama do diretor-geral do Correio na época, né, me dando exercício. Então esse papel que está lá em casa, ele tem 60 anos. Né? Então, se quem tiver registro de ingresso no DCT e tenha a comprovação, ele tem grandes possibilidades de ser reconhecido como beneficiário da Lei 8.529. Né? Cacá, o meu cartão passe de carteiro, quando eu entrei, é do DCT. E que ano o senhor entrou? Eu entrei em 72. Pois é, E eu usava o documento do DCT
Cartão passe 556, Departamento de Correios e Telégrafos. Eles vão pegar também o período que foi, que foi extinto do DCT, que era 69, né? Possivelmente o juiz venha a negar. Porque eles teve aquele período de transição, né? Teve. E nesse período eles usavam ainda... Material... A minha fotografia de carteiro era a roupa do DCT. Aquele amarelo com uma... Isso, DCT na gola. Não, e o cartão passe DCT. Agora no Rio de Janeiro, que houve esse último ENAC, estava o Dr. Fábio Janot, que é o filho da doutora Leide Janot, né? Aí ele disse, que eu repeti para vocês, quem é oriundo do DCT? Aí eu perguntei para ele, Dr. Fábio, a grande massa que nós temos de 1712 não são oriundos do DCT, mas são gente que entrou até 76. Através da justiça, o senhor vê alguma perspectiva? Ele disse, não vejo. Não vejo. Eu entrei em 2002 na justiça, com a doutora Leda Janot, e fui excluído, porque não havia essa interpretação do artigo 1º. Eles liam o artigo 1º, a justiça lia o artigo 1º e dizia, não, isso aqui é para estatutário. Essa lei é para o estatutário. E foi levando coisa. Até que quando o Paulo de Tarso, de Santa Maria, ganhou, né, o Paulo de Tarso era um colega nosso de Santa Maria. Eu não sei se ele era técnico ou ele era supervisor. Técnico. Ele ganhou e virou jurisprudência do STJ, entendeu? Por causa do artigo 4º. E primeiro, o juiz alega o seguinte, que ele não especifica o regime funcional do empregado. Diz os empregados. Não diz que seria estatutário. Certo? Então eu quero deixar bem claro que se a gente ir pela lei, a gente não leva. A única alternativa que nós temos é o veto. Né? Se a gente derrubar o veto, todo mundo será beneficiado. Agora, se o veto entrar em pauta e for derrubado, aí nós não temos mais patrimônio. O nosso patrimônio hoje é o veto. Né? Por isso que quando a gente estava em Brasília, a gente sabia que o veto ia ser apreciado, mas para jogar no lixo, nós tirávamos fora, sabe? A gente ia no gabinete de uma liderança, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí, enfim, chegava lá, olha, o nosso veto está pautado, mas a gente está sabendo, por informações, que ele vai ser jogado no lixo. Eu gostaria que o senhor fizesse um requerimento para tirar. Aí, nós apresentávamos na Secretaria do Congresso e tiravam de pauta o veto. Por isso que está até hoje. Qual é a possibilidade de fazer essa alteração nessa lei e tirar essa? Derrubando o veto. Só derrubando o veto? Aí dá para alterar? Dá para alterar. Porque o veto, o nosso projeto original é número 1745/99. O que esse projeto estabelece? A supressão do artigo 4º da Lei 8.529. Porque ela discrimina, ela não tem o princípio da isonomia é ferido, né? Porque a gente trabalhou junto, né? Ganhamos o mesmo salário, as mesmas atividades, por que ela é diferente na aposentadoria para um e tirar fora do benefício uma pessoa? Nós podemos fazer, como o país me ofereceu, um novo projeto. Ele só tem uma coisa. Esse novo projeto vocês vão ter que caminhar mais 4 anos lá dentro e pode também ser vetado, dependendo do governo. Agora só depender de nós mesmos começar a fazer em frente a isso. Difícil. Porque a nossa maior dificuldade hoje sempre foi a gente conseguir falar com o político certo no momento certo. Sabe? A grande falha nossa, em 2002, a nossa grande falha, pena que as pessoas que
trabalharam comigo na época não estão aqui para... Não estão mais nesse plano, né? Para contestar o que eu vou dizer para vocês. Nós falhamos na época porque nós adotamos viés político. Aí foi que nós nos ferramos. Por quê? O presidente era o Fernando Henrique Cardoso, que queria privatizar o Correio. E nós tínhamos ódio do Fernando Henrique. E aí nós não procuramos a base do governo no Congresso para falar com eles. Até que uns não quiseram falar conosco, que foi o José Serra, que quando nos via, corria. Parecia que nós era a polícia. Ele não queria falar conosco, o José Serra. Né? Ele tinha passado, né? Tinha passado. Aí, quando nós fomos para o plenário do Senado, com 69 senadores, 67 votaram sim ao nosso projeto, um se absteve de votar, e o senador do Rio de Janeiro, que era líder do governo no Congresso, o Arthur da Távola, votou contra. Ele que despachou com o Fernando. No ano seguinte tinha a eleição, nem agora, tinha a eleição, o Arthur da Távola entra numa agência do Rio de Janeiro para servir santinho, e a funcionária do Correio diz assim para ele: eu voto num cachorro, mas não voto no senhor. E ele disse: mas o que ódio é esse? Porque o senhor vetou o nosso projeto lá em Brasília. Eu vetei, sim. Ela apontou para ele, disse: me manda alguém lá no diretório, que eu quero saber direitinho dessa história. E aí o pessoal foi lá e explicou para ele o que ele tinha feito. Isso. Pena que na pandemia eu me afastei pela idade, né? E deixei esses documentos lá na gaveta do CT, e uma funcionária que foi para a minha mesa botou tudo fora. O Arthur da Távola mandou uma carta para a Ieda Cruzes, dizendo o seguinte, 9 deputados tem. No dia das... Olha só, a carta dizia assim: no dia da votação do projeto dos Correios no plenário do Senado, eu fui voto contrário ao projeto. Nem os meus companheiros de partido me acompanharam. Eu peço a Vossa Senhoria que veja estava em fim de governo ainda, o que é possível fazer para reverter a situação. Quer dizer, ele votou porque ele era contra contra nós, praticamente, porque isso eu tenho lá em casa. Antes de começar o período eleitoral, a FETEC estava entregando lá em Brasília santinho do Lula. O Lula era candidato em 2002. E o PSDB entrou contra a FETEC por antecipação de propaganda eleitoral. Eu não sei se isso aí, né, que ele sabia que nós éramos contrário ao regime ao presidente do Fernando Henrique, que ele queria privatizar o Correio. Simplesmente vetou porque não foi uma decisão técnica, nem foi nem lógica. Porque em maio ele nos vetou. E em abril, mês seguinte, ele deu para a rede ferroviária o mesmo projeto. Ele botou assim, ó, estendo o benefício da lei 81/86/92, que é da rede ferroviária, que foi o espelho da nossa, né? Os benefícios da lei aos empregados da rede ferroviária, independente do regime jurídico e data de admissão. Então, todos os funcionários da rede ganharam. Agora, nós deveríamos ter feito o quê? Nós deveríamos ter feito uma aproximação com o governo, nós sabemos que depende do governo, não adianta, né? Então, nós não procuramos o pessoal do governo para fazer esse trabalho de convencimento, de explicar o que era o projeto. Foi uma falha nossa. E está aí até hoje, né? Por isso que quando surge aquelas coisas na rede lá de fulano é isso, fulano não é aquilo outro, não adianta, né? Não adianta. Eu tenho meu viés político, todos nós temos uma preferência política, mas esse nosso caso ele é partidário. Né? O que aparecer lá no Congresso, né? Até eu digo pro pessoal brincando, né, que quando a gente entra lá no Congresso Nacional para falar com os políticos, a gente vira que nem prostituta. Né? Tu vê um político, tu vai lá e fala com ele. Né? Eu estava falando com o Paim
E banhar os Correios, não, deputado, nós estamos aqui, senador, nós estamos aqui precisando disso aqui tudo. Aí estava um outro cara conversando com o outro, eu olhei, esse é o Eduardo Girão. Quer dizer, um era da esquerda e o outro da outra direita, né? Eu conversei com os dois, né? Eu preciso dos dois. Então não adianta a gente ficar brigando nas redes sociais que o partido A é ruim, o partido B é o que é bom. Não adianta, para nós não adianta. E essa coisa da política, a gente tem que deixar fora da entidade. Não vamos misturar, certo? Mas vamos fazer esse trabalho de a gente colocar o CBI dos políticos. E se houver mesmo a avaliação de veto, a gente vai. Só uma última seria um desabafo, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 820 pessoas, 1.712. E nós temos 220 que não são sócios da Agacor. Então, se a gente souber de algum colega que pode ser enquadrado nesse movimento de 1.712, peço para eles que venham para a Agacor, né? Se associem, porque o custo para uma estadia em Brasília está muito alto, né? Porque as passagens aéreas estão muito caras, né? E a gente precisa de pessoas que venham ajudar também, né? Porque não é só financeiramente, né? Não tem graça nenhuma a gente vir aqui e ter 2, 3, 4 pessoas. Quer dizer, quem precisa de que essa lei seja colocada em prática tem que se movimentar, tem que fazer a parte dela. Quantos tem em Porto Alegre, cara? Tem essa relação? Não, quem pode ter esse número é o Fabrício, mas eu tenho no estado do Brasil. No Brasil nós somos 11.517. Não, porque de repente esse de Porto Alegre, algum de nós conhece e a gente vai entrar. Não, nós fizemos assim, ó, nós fizemos aqui na época um trabalho, porque eu tenho de todo o Brasil quem são o nome das pessoas e a cidade que ele mora, só não tem endereço, né? Sim. Então porque eu sou diretor de Previdência Social da FAACO. Então eu coordeno o trabalho de todo o Brasil, né? Eu consegui a relação de todos os estados do Brasil. Mandei para todas as associações. Aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos a identificação de quem era sócio e quem não era. Quem não era sócio, aqui nós temos um endereço. A gente mandou uma carta junto com uma proposta de filiação. Poucas pessoas responderam que estariam interessadas em participar da associação, né? Mas não é por isso que a gente vai desanimar. Só é interessante que as pessoas venham, né? Não, lá na Restinga tem uns colegas nossos que eu falei com eles, não, eu não quero me associar. Mas por que tu não quer, tio? Se nós ganhar, tu vai ganhar também, tia. E tu vai pagar uma mixaria, tu vai aí no ensaio da escola, vai gastar 3 vezes a mensalidade de cerveja. E aí eles, não quero. Olha, quando começou a lei em 1711, não tinha associação, né? Cada um passava um livro lá, né? Eu vou dar 20, eu dou 50. Teve colegas meus que trabalhavam comigo, que iam ser beneficiários da lei, que diziam, eu estou sem dinheiro, assim, tem. Aí o cara ia embora, o que estava coletando, e dizia, para que eu vou dar? Se ele ganhar, eu vou ganhar também. Tem uma reata. Tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Eu vou gastar para quê? Exatamente, né? Mas cada um... Eu sempre digo assim para os meus amigos, quando começo a discutir religião, eu digo assim, olha, para mim a melhor religião que tem na face da terra é a consciência. Se tu prejudicar alguém ou tu fizer alguma coisa errada, de noite a tua consciência vai te dizer, mas que merda tu fez aí, cara? Né? Te cobra, né? Então é assim, fica na consciência de cada um, né? Fica na consciência de cada um. Eu acho assim que seria uma falta de ética da minha parte, depois que eu recebi o meu projeto, eu largar não quero mais, porque agora eu já estou na minha... Tá, mas e o dinheiro que a Agacor me pagou desde 1999? Eu viajei para Brasília 15 anos seguidos. Chegava a ficar lá 15 dias. Não? O outro, aquele que era do prédio Sérgio, né, o que ia contigo, faleceu. O Calabar. Vocês dois que iam. Sim, aí de repente, agora eu já estou bem, o resto que se vire pelas forças, né? Não é assim que as coisas funcionam. Eu só fico chateado
com bastante sinceridade, é que as pessoas me procuram pelo telefone ou pelo WhatsApp, mas quando marca uma reunião aqui não vem. Entendeu? Então tá, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou passar uma lista aqui para vocês, cada um dá R$50, porque eu quero sair daqui hoje. Tomar chopp, né? Aceita Pix ou... Aceita Pix. Eu não ando com dinheiro no bolso. Não, dessa vez também era assim, né? A gente entrava no gabinete, depois no outro gabinete. No gabinete. Lá nos tempos atrás, né? Quando a gente me deram uma pilha de mosquitinho, né? Para entregar em gabinete. Aí eu entrei no gabinete e o cara chegou e disse assim, senta aí, pois não. Me explica o que é essa lei. Imagina falar 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa. Não, nós somos apresentados dos Correios, nós temos um projeto que foi vetado, não sei o quê, cara, não, tá tudo bem, não, nós vamos dar uma atenção especial para isso aí, não. Aí eu voltei, fui no outro gabinete, voltei, quando entrei, abri a porta do gabinete, o cara disse, aposentados dos Correios, PNC 06/2002, derrubaram do veto. Eu disse, mas o senhor conhece o projeto? Não, saiu daqui agora. Fui 2 vezes no mesmo gabinete. Não, Eu devia ter dito, não, só alguém vê que tu presta atenção. Não, a pior coisa, um dos fatos de folclore, né? Foi com o Colares ia caminhando lá pelo corredor e eu disse, deputado, eu vim aqui para entregar uma mensagem para o senhor. Ele disse, que mensagem é essa? Estou trazendo aqui uma mensagem do meu sogro, o Antônio Silva, que trabalhou com o senhor no telégrafo em Pelotas e o senhor em Bagé. Olha a memória do Colares. O ANT, porque o telegrafista tinha uma sigla, né? Então, o seu era Antônio, então era ANT. O ANT, ele tá bem. E a Eloá, que é a minha sogra, que também era telegrafista. Ah, a Eloá também está bem. Mas quem tu quer mesmo? Não, eu queria conversar com o senhor sobre um projeto. Não, vai lá no gabinete. Tá a hora que eu estou lá. Fui lá. Quem disse que eu saía de lá? Aí, tu sabe, nós temos uma outra agenda. Não, só vou te contar esse caso aí. Mas olha, que a memória do Colares. Aí eu disse, meu pai trabalhou com o senhor. Como era o nome do teu pai? Henrique Cardoso. O HC era meu pai. Não, trabalhamos sim, Bagé, não sei o quê. O Colares também era uma pessoa assim, extremamente educada. Pode falar mais. Veio pra frente. Ele vai falar. Não, eu só queria dizer assim, ó. O Cacá dispensa palavras, né? Ele dispensa, né? Ele é um cara da casa, não é de hoje, né? E agora que eu particularmente estou conhecendo mais em função dessa ida a Brasília, dessa caminhada, né, que ele está passando para nós. Olha, porque, gente, não é fácil mesmo. Tirando a brincadeira que não foi mentira da bolsa, da bolha, dos desmaiando, não desmaiei. Não desmaiei. Nem lembro, né? Mas realmente é uma caminhada, é uma luta assim, ó, que não é fácil. Não é fácil, né? E tem que ser continuada. Então, o que eu fico assim, ó, vou usar mesmo, chocada, estarrecida, é que quantos colegas, né, não estão presentes. Que quantos colegas lá pelas 9 da noite, né, quando tu já tá querendo ver tua novela, porque eu sou noveleira, querendo ver tua novela, depois do jornal, coisa e tal, o cara vai, queria saber, a reunião já acabou. E tudo que o Cacá explanou aqui para nós, eu não sei reproduzir, né? Porque ele tem, além de ter documentação, ele tem uma caminhada longa, né? Desses anos, né? Então, o quanto é importante. Então, se vocês encontrarem algum colega e perguntarem isso para vocês olham a importância de ir lá e tirar as dúvidas, não ficar depois perguntando, mas como é que foi? Eu não pude ir, porque não sei o que. Sempre tem uma desculpa, né? Mas a desculpa é do comodismo.
A desculpa é... Da preguiça. Eu não vou, não. O pessoal depois eu vou ganhar também, né? Mas a gente não ganha sentado. A gente não ganha deitado, né? E essas pessoas vão... E não só para os 17... Nessa situação de 17, 12, mas a pessoa que se acomoda, que fica em casa, que não vai à luta, até para fazer qualquer coisa. Fazer uma caminhada, sai, vai tomar um cafezinho, né? Se encontra ali no mercado público, vai lá no Correio, que é tão bom entrar lá, né? Encontrar alguns colegas ainda, né? E ser bem recebido, isso que é importante. Eu recebo tanta energia boa quando vai ali nos Correios. Eu recebo, né? Eu gosto de ir lá, o Paulinho também, né? A Diles, né? Essa turma que foi aqui do prédio sede, Chico. Mas eu vou ali só ajudar o Mas é que tu vai procurar os antigos, eu já procuro todo mundo. Procuro os novos, vai ver se é. Então isso é importante, a gente dar essa saída, né? Vai dançar. Vai pular, vai dançar, vai fazer alguma coisa, né? Jogar futebol com o neto, né? Também. Então é isso, a gente não tem que se acomodar. A mensagem assim, não vamos nos acomodar. Exatamente. Vamos à luta. Vamos à luta. E a Gessi fica plá, depois tu faz perguntas. Não, tu tá falando não vai, eu tô tentando pensar alguma coisa pra você ver, né? Depois não faz pergunta difícil lá que eu não vou saber responder. Então é isso, gente. Então tá, pessoal, acho que Agradecimentos. eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, né? E manter acesa a esperança de que um dia a gente vai chegar lá como eu cheguei agora, né? Porque em 2002 eu perdi o processo, em 2023 entrei de novo e consegui, né? E assim eu digo para vocês, que eu disse para vocês, né, e repito, né? O veto é difícil, mas não é impossível. Não é possível. Não é impossível. Cacá, então, se eu estou dentro, se o veto for... A gente Derrubar. ganhar o veto, Derrubar. A única solução para nós, 1712, né? Porque eu não tenho nada do DCT, só tenho mesmo Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, admitida em 1973. Não tem. Se tu pegar a Lei 8.529, no artigo 4º, ele diz assim, originários do Departamento de Correios e Telégrafos. Tu tem que ser originário do departamento para te ganhar através da justiça. Para nós, quem não tem o amparo da justiça, a única solução que nós temos é o veto. E, agora, como eu falei para vocês, teve a sessão de vetos, 19 vetos foram derrubados. Né? Então, mas precisa todo mundo entrar na luta, né, capaz? Olha, se vocês... Tem 800 e vem Se vocês vissem as pessoas que estavam lá no congresso dessas famílias com microcefalia, né? assim. Tinha um rapaz que estava lá falando com os políticos, ele para ler um documento, ele tinha um negócio assim, ó, como se fosse um binóculo, que ele botava no olho aqui e o papel aqui assim. Ficava mirando. Tipo aquele aparelho de relojoeiro. Exatamente, porque ele tinha deficiência visual. Né? E estava lá caminhando. Tava lá brigando, então. Com aquela bengala de cego, né? E a outra senhora também tinha um problema, não sei o quê, e junto com ela estava uma advogada. Né? Aí a gente se encontrou no corredor e elas falaram assim, será que o nosso veto vai entrar em pauta? Aí quem falou? Não, é que nós temos um veto aqui, não, e nós também. Aí nós começamos a trocar figurinha, porque ela disse que estava lutando por isso. Até quando eu voltei de lá e eu fui procurar os vetos que foram derrubados e eu vi que eles foram quem ganharam, fiquei muito contente, porque, pô, imagina, né? Tu tem um problema na família assim, né? Então, pessoal, é isso. Né? Pode ser que a gente não consiga esse ano, mas como o ano que vem é o ano eleitoral e tu sabe que... Mas aí já deixa a estrada preparada para o ano que vem, né, velho? Já manda papelada agora. A nossa esperança é que sempre no próximo mês venha a ver sessão de veto. Exatamente, mas se não der esse ano, conforme tu falou, pro ano que vem já fica mais conhecimento, porque os políticos que vão estar lá é os mesmos. Teve político que a gente conversou e ele disse, você não quer tirar foto?
Porque a gente diz, né, nós temos uma associação que a gente divulga os fatos e os trabalhos, né? Alguns perguntavam, vocês não querem tirar uma foto? Já é sinal que eles já estão pensando que... Não, no futuro, na reeleição dele. Na eleição. Tá? Então é isso, tá certo? Então tá. Ah, Não esquece de falar com o Juarez. Sim, eu já peguei o material aqui já estou com a informação que eu preciso. Vou ligar para ele. Juarez é nosso colega daqui do Sul, você lembra do Juarez? Vai todo mundo Juarez, Luiz Alves da Cunha. Juarez Alves da Cunha. Ele está fazendo um trabalho lá em Brasília. Ele está direto todo dia lá. Não sei se pode usar essa marca. Está andando nos gabinetes lá todo dia. E o pessoal de Brasília mesmo, da associação, não vão. Ah, Viu? Né? O pessoal que mora em Brasília e são da associação, eles não vão. Acho quase que falta água. É, alguma mas tem coisa. só. Mas não, né? Para mim não me interessa se eles vão ou não vão. Sim. Me interessa que eu estou com a minha consciência tranquila, que eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito, né? tu tens a lista de todas as lideranças? Do política tem, tá ali na... Tem como tirar uma cópia e distribuir, pelo menos o pessoal que está aqui já é líder do Congresso, do Senado e da Câmara. Aí uma hora ali, o Cacá, tu não tem nada para fazer, tu vai ali, manda dois, na outra hora manda mais. Bom, eu mandei de casa 513 e-mails para cada deputado. E mandei para todos os senadores. A minha caixa de correio lá, enviados, né? Mas também sabe por que eu fiz isso? Que a minha mulher disse, alô, você tu, se estou mandando e-mail, não pode. Foi alguém para pegar aqui a... Você é tua hoje? Não. Estou procurando melhorar a nossa rentabilidade mensal. Então tá, então desde que hoje eu lavo. Mas lá não esquece. Agora convenceu os não, né? Agora Agora convenceu os Mas ela não. vou lá hoje. O cara diz, tá fazendo o que lá? Não, vou lá, meu. Fui na orientação, liguei lá, bater um papo, conversando com o pessoal, veio de quem? Eu gostava de fazer umas coisas, lavar louça e mandar e-mail. E aí acabou, gente. eles vão te associar. Eles não pagam, não pagam. Vai na escola com um gasta 200 seguidores? Vai ter? É, deles, Sim. não dá nem pra chegar. Foi assim. Não fica em casa. Eu peguei na turma lá. Seu garoto, assim, ó. Vou explicar aqui, ó. Só pega o seu Google e escreve assim, Senado Federal, certo? Senado Federal. Mas eu já fiz uma artimanha dessa aí, ó, Cacá, e aí retornava de lá que o e-mail não foi entregue porque o endereço estava errado. Ele disse que era uma coisa correta. Não, Senado Federal. Aí vai abrir quatro passinhos aqui, aí fica assim, liderança. Aí fica aqui, É que eu, na realidade, não tenho computa para imprimir. Vai na rádio. E esse é o missionário. O orçamento é peça Ali aparece na... saber que tem verba. Foi só para isso aí. Quem tu pega? Eu não tenho computa. Tem que ser tudo no celular. Aí é mais difícil. Eu ainda estou trabalhando Vai, mora longe, pode ir. Vou tomar um cafezinho ali, posso? Vem, ô Moreninho. Tá deixando nada, hein? Não foi nada, pra ninguém saiu. Eu fui lá pra ver. Eu vou lá sair.
Quando sair, eu vou comunicar com o celular. Falou também, José. Mas vai sair. Tem um monte de milhão de gente. Eu recebi o cálculo já, né? Não? Eu recebi o cálculo. Mandei. Não, eu recebi o cálculo já. Para mim deu 40.757. Cara, mas ele precisa entender, sabe? Na minha mão vai dar 28 mil. Mandaram para mim o cálculo. Tem mais gente que eu falo. Claro, Flavinho recebeu também. Flavinho deu 39. Não, Flavinho não, a Daninéia. A Daninéia recebeu o cálculo. Ela deu 39 mil. Ela falou para mim que na ela deu 39, mandaram meu celular ou mandaram pro celular. Mas eu fui, independente de mandar celular, eu fui lá para confirmar também, né? E ela mostrou muito cedo, 40.777 para mim. Eu fui lá para receber uma fábrica. Não dá para aceitar, às vezes vem 2 a 3 celulares. Aí ela, e a Daniela também, deu 39 mil. 9. E agora estamos esperando ver quando é que vão pagar. Ninguém recebeu ainda, viu? Ninguém. Vai pagar tudo junto lá. Dependendo daquele dia que nós fomos lá, aí outro dia eu passei por ali e eu chegada lá. Ninguém recebeu. Quando chegar a gente manda pelo celular. Temos que esperar o negócio para ver, né? Estava preocupado, né? Claro, temos que esperar para ver, né? Se preocupa, porque ele vem 10 solicitados. Tudo legal. Não está, né? Esperando, né? Melhor sentado. Vamos ver, tem que sair. Eu acredito, 73. 6 de julho, 373. Eu tenho um telegrama ali, eu era de 74. Eu tenho telegrama ali. Aí eu. Aí tinha um parceiro da namorada minha tia. Eu tenho um telegrama ali, depois eu fui lá para o cara mandou. Sim, claro. Não tem o sobrinho dele, né? Na época lá do quando veio para bater na porta lá. Daí, nem que seja uma reunião para ele, depois, daí um outro dia, talvez um pouco mais tempo para ela, até o material. Isso. Aí entre eu não sei mais, né? 46 anos. Eu venho aqui na... Eu entrei em dia 10 de junho de 69. 69 eu estava lá. Eu trabalho por ali também. Eu vou lá então. Naquela época eles pegaram meu novo. Muita comida mesmo. Então tá, viu? Tá, valeu, Pigão. Valeu. Tá? Legal. Me manda então. Vou passar ali agora falar com ela. Então me manda o teu nome, E é isso, completo, teu endereço, teu telefone, eu vou falar com a... Já vou... cara, tu tá com tudo na mão pra dentro de setembro. Aí tu tem que pagar. Tem que pagar o seu advogado. Vai. Agora ele não sabia? Outra coisa, fala com o Juarez, né? Que o Juarez é contador, ele pode ser o nosso representante orçamentário lá no Brasil. Você tem um escritor que mora em Brasília, chegou lá um dia falando na reunião aqui, que toda essa época do ano, que é feito o orçamento anual, ele participa do orçamento. E não vai aumentar muito, acho que não vai nem chegar no topo que era nos 16 mil. Porque não são poucos também. Eu o cartão de velho, acidentão. Então, há 20 e poucos anos brigando por uma coisa. Não, eu nem mostro o cartão, você vai mostrar o cartão. 22 anos. 22 anos. Aqui lá comigo, aqui, ó. Bota aqui na lista. Tchau, um abraço para vocês. Tchau, Dario. Prazer te ver, guri. Vou ali pegar o meu material. Isso. Aí pega aqui. Obrigado pela listagem. Já vou começar hoje. Bora. Não, tá certo. Tu pode mandar esse. 4 horas? Não. Reincidir. Tu manda uma outra, manda de novo. Tchau, galera. Manda uma leva de e-mail. Ninguém tirou.
Mas pela lá, o Vitor Mano, ninguém. Agora vamos pagar tudo junto. Já que não tem, porque ele é meu, né? Tá tirando o xerox? Cagado, tu não tem um arquivo pra botar aqui no xerox? Eu posso ver sobre ele lá. É mais fácil de tirar Eu falei pra eles, é só entrar em Senado Federal e abre tem como abrir lá. Peraí, deixa eu... Leva o arquivo da participação dele ali. Ah, não, ele roda muito. Ele leva lá, não vai fechar a porta e vai querer ficar trancado comigo lá. Sai fora. O quê? Entra no Senado Federal. Rapaz, se tu não é ligado no velho, simpático. Não gosto do velho. Não? Não. Por isso que eu não venho mais aqui. Senado Federal, e aí abre ali a página do Senado Federal e diz assim, Olha, não. A live acontecendo aqui.